E aqui no Jeep Compass já tá o Fernando aí, ó, meu chefe de oficina. E aí, Fernando, conta pra nós o que tá acontecendo. Na realidade, eu já sei o que tá acontecendo, nós fizemos diagnóstico junto, né? Mas conta pra galera aí o que tá acontecendo aí nesse Jeep Compass. Então, o carro veio para substituir óleo e filtro, né? Trocar óleo na troca de óleo. E a cliente reclamou que estava acendendo uma luz no painel ali. Luz de ABS? Luz de ABS. Aí tu entrou com equipamento diagnóstico, fez diagnóstico e constatou. As medições ali. O que tu constatou que tinha problema nesse carro? Um sensor de ABS. Sensor de ABS. Sensor de roda traseira. Traseira direita. Direita. Mas no caso a gente troca só um sensor só? Não, substitui o par, né? Tanto se for o defeito for na traseira, a gente substitui os dois traseiros. Isso. Se for na dianteira, isso vale também para Peugeot e Citroën, né? Também. Então, galera, deu defeito no sensor de roda. Ah, mas só uma roda está dando defeito. Vai botar um lado a roda, o sensor novo e aí depois vai passar 1, 2 semanas, o sensor vai dar defeito na outra roda. Por quê? Porque o sensor já está com a resistência baixa. Então, deu pau na traseira, troca os dois traseiros. Deu pau na dianteira, troca os dois dianteiros e vice-versa. Quando der problema na dianteira de volta, troca da dianteira, se trocou já a traseira. Isso é uma coisa comum, o sensor com o tempo ele começa a trabalhar, ele cria uma resistência no fio, ele quebra o fio e aí não tem muito o que fazer, tem que trocar o sensor ali. Bom, e aqui então o Fernando vai trocar os sensores e depois eu vou mostrar para vocês, mas sabe quando? Depois da vinheta. Então já sabe, roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën, DS e Jeep, situada aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot, Citroën, DS ou seu Jeep para fazer manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, telefone de contato, vocês entrem em contato, façam o agendamento e a gente presta esse serviço que a gente mostra aqui nos vídeos. E para você que está a primeira vez aqui no canal, já não se esquece de se inscrever no canal, clicar aqui em cima do sininho para que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta um vídeo novo. Tá precisando de peça para o seu Peugeot, Citroën, DS, tem a nossa loja virtual undercarpart.com.br. E se você não me segue lá no Instagram e no TikTok, já me segue lá também, onde eu mostro o nosso dia a dia. Pois bem, galera, tá começando então mais um NBO nos bastidores da oficina, né? Esse novo quadro aqui do canal que vai todo dia pro ar, 8 horas da noite aí. E está sendo aí a novela, né? A novela das 8. Vocês podem acompanhar os episódios aí. Para você que chegou aqui e não está entendendo nada, assiste os episódios anteriores que você vai entender aqui, né? A gente mostra o nosso dia a dia em vários episódios. Bom, como eu mostrei para vocês então no começo do vídeo, a gente está com esse Jeep Compass aqui no qual a cliente trouxe para trocar o óleo, né, do motor. E aí tinha uma luz acesa no painel, a gente fez o diagnóstico e eu já mostrei para vocês ali então no começo do vídeo, né, o Fernando aqui trabalhando no carro, fez o diagnóstico e agora ele já está aí, ó, substituindo o sensor de ABS. Tem o conector dele fica aqui por trás da para-barro, né, Fernando? Isso. Passa pela essa lateral aqui, né? Deixa eu mostrar aí pro pessoal aqui. Passa o sensor de ABS por esse canto, passa pela essa lateral, vem aqui e a parte do conector dele vem aqui atrás do para-barro aqui, ó. Bem nesse ponto aí, ó. Tá? Então agora o Fernando está fazendo a substituição das duas peças. Aí as peças são genuínas, né, Fernando? Isso. Dois sensores genuínos aí. Então, enquanto o Fernando vai fazendo a instalação de tudo aí, depois eu mostro para vocês o resultado também. Eu vou falar para vocês desse carro aqui, ó, que eu falei lá no começo do outro vídeo, lá no outro vídeo, sobre esse carro, na realidade, né? No começo, não, no final do outro vídeo, sobre esse carro, por que a gente tirou a transmissão automática dele fora. Bom, esse carro, o cliente se queixava que quando ele botava o drive, né, ou a ré, e principalmente com o ar-condicionado ligado, o carro apagava, morria. E de fato, a morria mesmo, aconteceu comigo quando eu fui andar com o carro. Não era sempre que acontecia, mas vamos dizer assim, de mais ou menos aí uns 4 a 5 quilômetros que eu andei, que eu peguei trânsito, no carro vai botar a ré ou vai botar o drive, o carro apaga, e principalmente com o ar-condicionado ligado. E não gera nenhum DTC, tá? Nenhum tipo de defeito no painel, não gera defeito de motor, nada. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, esse carro passou por 2 oficinas, trocaram o som da lâmpada, trocaram várias coisas no carro e não resolveu. Esse carro veio para mim e aí já de cara eu disse para o cliente o que era o defeito desse carro. E agora eu vou mostrar para vocês. Se vocês virem aqui, ó, o carro ele está já com a transmissão fora, a flex blade está aqui no lugar ainda, no qual a gente vai tirar depois para trocar o retentor também, já que a transmissão está fora. Aqui agregado, caixa de direção, né, semi-árvore, tudo aqui no lugar. A gente já lavou, já está tudo pronto para a gente fazer a instalação.
aqui o fluido da transmissão que a gente removeu também da transmissão, e aqui em cima então está a transmissão. Qual que é o defeito então? Por que eu tirei a transmissão? Na realidade, a transmissão ela não tem problema nenhum. Só que eu tive que tirar a transmissão. Por quê? O problema está nessa peça aqui, ó, que está até embalada aqui, que já veio do pessoal que faz trabalho pra gente, que é o conversor de torque. Então, por que acontece isso? No conversor de torque, nós temos ali dentro do conversor de torque, nós temos o quê? A bomba, o impulsionador, né? E temos ali o estator. O estator, ele fica no meio entre a bomba e o impulsionador. Ele é o que vai ser o direcionador do fluido, porque o fluido dentro do conversor de torque, ele precisa do quê? Fazer o quê? Uma força centrífuga para passar essa força do motor para a transmissão, para daí sim fazer a troca das marchas. E aí o que acontece? Nessa transmissão AT8, o próprio conversor ele é atualizado, ele é diferente da transmissão, né, da L4 de primeira geração de sistema DPO. Essa daqui já é uma transmissão AT8. E o que acontece? Esse rolamento, no estator ele vai um rolamento. Para um lado ele trava e traciona, e para o outro lado ele gira livre. Como se fosse uma catraca, assim, vou dizer assim, uma catraca de bicicleta. Para frente traciona e para trás gira livre. O que acontece? Esse rolamento ele tranca. Quando esse rolamento tranca, ele para de fazer o direcionamento do fluido, a força centrífuga. E quando ele para de fazer o direcionamento da força centrífuga, o que acontece? Ele pesa o motor. Pesando o motor, tá aí o porquê o carro apaga. Então ele não gera nenhum tipo de DTC, não gera nada justamente por causa disso. Porque não tem defeito eletrônico, e sim um defeito mecânico, que daí sim fica mais difícil de saber. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho sobre transmissão automática e sobre os veículos, né, eu também confesso para vocês que eu duvidaria um pouco. Mas como eu já peguei isso em outros casos, então passando essa dica para vocês aí, ó, então já comenta aí, já curte se você sabia, se você não sabia, agora você está sabendo. Aí o que acontece? Então, para corrigir isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o conversor, mandar para uma empresa, né, no qual ela abre o conversor, ela faz a troca do rolamento, faz a troca também da low-cap, se precisar, que é a embreagem dentro do conversor de torque, e aí ela fecha de novo, balanceia o conversor de torque e manda para a gente instalar. Então tá aí o porquê o conversor está ali embalado. E agora eu vou desembalar e vou mostrar para vocês. E eu já desembalei aqui o conversor de torque para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, se a gente tirar lá dentro, a gente já consegue ver lá, ó, os rolamentos, né? As esferas na realidade do rolamento, que é um rolamento tipo de agulha. E aí então ali está o estator. Então para um lado dentro ali ele tem que tracionar, e para o outro lado ele tem que girar livre como se fosse uma catraca. O que acontece? Danifica esse rolamento, ele trava e o estator fica parado. O estator é quem vai fazer o direcionamento do fluxo aqui dentro do conversor. Para um lado tem uma palheta direcionada para esse lado, e na parte de trás a palheta é direcionada para o lado, como se fosse duas hélices, né, vamos dizer assim, de ventilador, no qual o fluxo bate dentro e tem que ter então o direcionamento de um lado para impulsionar para o outro. E aí o que acontece? O estator tranca, eu não tenho a força centrífuga, né? Para quem não sabe o que é a força centrífuga, é a força, né, girando aí em 360 graus. Quando o estator não direciona o fluido, essa força eu não tenho, fazendo com que o veículo, né, venha a apagar e faça aí com o motor force. E aí, mesma coisa, vamos dizer assim, se eu tivesse com um veículo manual e quisesse sair com o carro numa, sei lá, numa quinta marcha ali, e aí ele vai pesar e vai apagar o veículo, só para vocês entenderem melhor. Então por isso que não gera nenhum tipo de DTC no sistema de injeção, no painel do carro, nada, justamente porque é um defeito mecânico. Tá? Então isso aqui eu já peguei outras vezes, e juntamente com isso o que a gente faz? A gente manda a carcaça da bomba de óleo para trocar essa bucha aqui, ó. Então a gente sempre tem uma carcaça aqui no qual a bucha é trocada, porque essa bucha ela faz a vedação aqui, ó, na parte aqui do gargalo do conversor de torque, né? Então ela vai, na realidade, essa posição aqui vai um retentor, que é esse retentor que está aqui, e a bucha vai ali. Então agora o que eu vou fazer? A gente vai lavar essa transmissão primeiro, vamos desmontar ela, vamos trocar a bucha daqui, vamos trocar o filtro lá ali dentro da transmissão também, já que a transmissão está fora, e vamos trocar também a junta da capa seca, para daí sim a gente vim com a transmissão já para montar no veículo e poder corrigir esse problema de vez. Então agora eu vou fazer todo esse serviço aí, e na sequência eu volto então já com a transmissão ali montada para a gente colocar no veículo. Vai acompanhando aí. E o nosso Jeep Compass aí, ó,
Será que está finalizado? Vamos ver. Será que resolveu o problema? E aí, Fernando, será que resolveu o problema? Resolveu, já sumiu. Sumiu, apagou o defeito, tudo? Apagou tudo. E aí, Fernando, tem que trocar só o sensor de ABS, ele já girar a roda, ele vai fazer leitura, vai apagar? Na verdade tem que entrar com o scanner, né? Entrar com o equipamento diagnóstico. Diagnóstico e fazer a leitura dos DTC. E esse carro aqui ainda dá para pagar, porque como esse carro não tem o Security Gate, né? Esse carro é 2017, se eu não me engano, acho que a Gate nos Compass, eu acho que só vem de 2020 para cima, se eu não me engano. Né? O que é o Security Gate? É um modo de proteção no qual eu consigo fazer a leitura com o scanner, mas não consigo apagar porque eu tenho que ter um acesso liberado pela montadora, né? Vamos se dizer assim, né? Mais uma coisa que eles fizeram para travar para o reparador independente não poder entrar, né, Fernando? Mas os nossos equipamentos aqui é tudo atualizado, tudo liberado, então a gente paga uma mensalidade, anuidade, na realidade. Você pode pagar a mensalidade ou pode pagar a anuidade. Os meus equipamentos, todos os 3 equipamentos, eu pago tudo anual, né? Um valor aí de mais ou menos uns R$ 1.800 mais ou menos por ano, né? Que é tudo pago em euro. Então, acredito que, eu não lembro a última vez, mas eu acho que foi 120 euros, 160 euros, uma coisa assim, tá? E aí, uma vez por ano tem que pagar para ter acesso aí para liberar os carros, para a gente poder trabalhar nos carros. Contem para mim, né, se você já sabia disso. Se você não sabia, vai estar sabendo. E os carros mais novos agora, principalmente do grupo Stellantis, a maioria todos vão ser assim, até os Peugeot vão ser assim. Bom, tá finalizado então, né, Fernando? Certo, já. Pagou tudo aí, não tem mais nada de luz de ABS acesa aqui no painel, né? O Fernando agora vai sair para fazer um teste aí com o veículo. Enquanto o Fernando vai testando o carro aí, eu vou mostrar para vocês ali a transmissão automática ali do 208 vermelho ali. Aqui, na transmissão do 208 vermelho aqui, ó, eu já desmontei, já desmontei ela. Então aqui está o filtro da transmissão. Vocês podem ver que está bem contaminado já, ó. Esse carro aí tem 60 mil quilômetros. Aqui ó, a bucha que foi trocada, tá vendo? Ela já está com bastante desgaste. Então a gente já trocou a bucha também. Aqui ó, tá a parte da bucha, consegue ver ali a parte ali dourada ali, ó, né? É uma bucha de latão. Filtro colocado, os anéis de vedação aqui, retentor do conversor de torque também já colocado. Agora então a gente vai colocar a capa seca, fechar tudo certinho, para daí sim a gente entrar com 1 litro de óleo aproximadamente aqui dentro do conversor de torque, colocar para o lugar, para daí a gente já entrar, já montar a transmissão, né? Daí se a gente vai tirar a flex daqui do lugar, atrás tem um retentor, vamos trocar o retentor do volante, e aí na sequência eu volto então para a gente já fazer a instalação da transmissão no lugar. E o nosso DS4 aqui já está funcionando. E aí, Fernando, tá funcionando tudo do jeito certo agora? Certinho agora. Isso quer dizer, certo não tá, né? Tá funcionando do jeito que tem que funcionar eletronicamente, mas a gente sabe que tem um problema e esse problema com certeza vai voltar a aparecer, né? Bom, aqui só para vocês verem, ó, o motor tá funcionando perfeitamente, ó. Redondinho o motor, tudo funcionando do jeito que tem que funcionar. Aqui, ó, dentro do veículo não tem nada de luz de injeção acesa aqui no painel, nenhum DTC, mas a gente sabe que com certeza vai aparecer o defeito. O porquê? Bom, se vocês verem aqui, ó, aqui na tela, a gente tem 2 gráficos. O primeiro gráfico é da sonda 1, ou seja, a sonda superior, que é responsável pela mistura. Lá embaixo a gente tem aquele conector azul, que é a sonda 2, ou seja, a sonda pré e a sonda pós-catalisador. A sonda pós-catalisador ela é responsável para monitorar, né, qual é a saúde do catalisador e como está feita aí essa filtragem dos gases. Então aqui a gente consegue ver nitidamente, ó, que a sonda está oscilando bastante. E aqui a gente tem uma outra oscilação aqui em cima aqui, ó, que é a sonda da mistura, né, rica pobre. E aqui, ó, a gente já consegue até sentir o cheiro, né, Fernando? O carro está aqui dentro da oficina, um cheiro bem forte. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o carro está sem catalisador. Então, a gente consegue ver nos gráficos aqui, ó, entender que a sonda está fazendo a função dela, né, que é monitorar o catalisador, os gases que passam ali, e já está indicando, então, que os gases que estão passando ali não estão sendo filtrados. Ou seja, por quê?
está sem catalisador. Então, o cliente já está sabendo, eu já comuniquei o cliente disse que está tudo certo, né? Ele queria que deixasse o carro original do jeito certo e agora ele vai ver lá com o pessoal que ele comprou o carro para providenciar essa parte do catalisador, se o pessoal vai pagar para ele ou não e tal. Mas como eu sempre digo para vocês, galera, a gente é o mais transparente o possível, tá? Mais transparente possível, por quê? Justamente por causa disso, tá? Porque essa luz eu tenho certeza que vai voltar a aparecer, e aí o cliente, como leigo, ele vai pegar e vai dizer, pô, mas vocês poderiam ter me falado, tal, porque a luz, na realidade que aparece no painel, qualquer no sistema de injeção vai aparecer essa luz de volta. E aí o cliente vai pensar, pô, então os caras não consertaram o carro. Então, por isso essa transparência que a gente sempre tem, eu sempre faço questão de passar para os clientes tudo que está acontecendo com os carros. A gente faz vídeos para mandar para os clientes, para deixar tudo documentado. Fica tudo documentado aqui também, lá no nosso sistema, juntamente com a US Serviço do carro. Então, essa transparência que a gente tem aqui na oficina, eu faço questão de mostrar para vocês também. Bom, Fernando, é isso, né? Tá finalizado, a nossa parte a gente fez, a gente colocou o mapa para dentro do carro original, tá tudo funcionando do jeito que tem que funcionar. E é mais um aí, então, que agora é só lavar e entregar para o cliente, né? Bom, vou falar para vocês ainda sobre o 208 lá da transmissão. Vamos ver como é que ficou o 208 lá da transmissão. E aqui no nosso Peugeot 208, ó. E aí, Gabriel, tá tudo montado já? Tudo montado, pronto para fazer os testes. Bom, como vocês viram aí, ó, já tá com a transmissão no lugar, né? Tá com fluido, tudo já. Então agora a gente vai entrar aí com o equipamento diagnóstico, né? Para a gente começar zerar tudo, os DTC que provavelmente deve ter gravado porque a gente ligou várias coisas no carro, e também, né, zerar contador de degradação da transmissão para a gente iniciar os testes e fazer o teste de rodagem. Mas isso tudo vocês vão saber no próximo vídeo. Então vai acompanhando aí os próximos vídeos e não deixa também aí de comentar, né? E se você estiver precisando de peça para o seu Peugeot Citroën EDS, tem a nossa loja virtual, undercarpart.com.br. Se você não me segue lá no Instagram e no TikTok, já me segue lá também. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.